Pega o nego mentiroso, pega o nego mentiroso. Pare. Luiz Gama não mentiu. E hoje eu vou te contar a verdadeira história do maior advogado negro de todos os tempos. Não é nenhuma novidade, né? Até porque o próprio Luiz Gama, há 145 anos atrás, contou ao mundo a sua própria história. O que ele não imaginava, ou talvez imaginasse, é que muita gente ia negar essa história. Por muito tempo se questionou, será que ele é filho de Luísa Maim? Será que ele realmente era filho de um fidalgo branco? Será que ele realmente nasceu livre e foi escravizado? Pois é, meus amigos, as dúvidas acabaram, porque tudo, ou pelo menos quase tudo, que Luiz Gama falou era a mais perfeita verdade. Primeiro lugar, na carta de Luiz Gama, ele não revela o nome do pai. Diz que não vai fazer isso para não fazer uma injúria dolorosa à sua família, ao contar a história de um homem que o vendeu como escravo apesar dele ser livre. Mas não foi surpresa nenhuma ao encontrarmos na documentação de Itaparica um cidadão chamado Agostinho Carlos Pinto da Gama. 2 nomes próprios e o mesmo sobrenome naturalmente chamaram a minha atenção. Eu estava fazendo a pesquisa sobre Maria Filipa e esse nome em particular foi para a reserva técnica para pesquisar novamente. Pesquisando esta família, descobri que eles tinham um filho, Antônio Agostinho Carlos Pinto da Gama, e que eles eram donos de alguns imóveis aqui na Rua do Bangala, imóveis de sobrado da Rua do Bangala. Quero te lembrar que o Luiz Gama ele abre a sua carta autobiográfica dizendo que nasceu em um sobrado que faz um ângulo interno no lado direito de quem vem do Largo da Palma, que fica lá atrás de mim. Para fazer um ângulo tem que ser na esquina, e é justamente uma casa de sobrado. Claro que não essa, né? Já deve ter passado por várias reformas, mas este seria o terreno. E eu encontrei as notas de compra e venda tratando de várias casas de sobrado nessa rua, todas em nome de Antônio Agostinho, e essas notas de compra e venda tinham uma particularidade. Assim como o Luiz Gama disse, os sobrados e essas casas e terrenos aqui na Rua do Bangala pertenceram a uma tia desse Antônio Agostinho Carlos Pinto da Gama. Para mim, não restavam dúvidas, esse era o pai de Luiz Gama. Nós precisávamos encontrar a prova cabal de que ele era o pai de Luiz Gama e todo o resto da narrativa, ou seja, ter nascido livre, ser filho de Luísa Maim e também que o pai teria participado na Sabinada e também que o pai o teria vendido como escravo a bordo do Patacho Saraiva em 1840. Tá aí, o despacho do Patacho Saraiva de fato existe, está no jornal, ele saía da Bahia, ia para Salvador e a carga era escravos mesmo, né? Esse documento já é conhecido de muita gente interessado na história de Luiz Gama. Mas foi só analisando os outros conjuntos documentais, para além dos livros de notas do Arquivo Público do Estado da Bahia, que nós encontramos quase que simultaneamente. Quando eu falo nós, estou falando de mim, de Lisa Castilho, outra pesquisadora que estava no rastro de Luiz Gama há algum tempo e teve a felicidade de encontrar o testamento da chamada tia rica, que consta o nome dela nas notas, Maria Rosa de Jesus. Grava esse nome. Essa mulher é fundamental para essa história. Por quê? A Maria Rosa de Jesus, ela era proprietária de 2 pessoas escravizadas, Ana e Luísa, de nação Nagô, como ela disse, confirmando aquilo que o Gama falou da própria mãe. E ela declara em testamento, alguns dias após o aniversário de Luiz Gama, em 26 de julho de 1837, que ela era dona dessas 2 mulheres, mas que a cria de uma delas, da Luzia, era Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que é livre de toda escravidão, como se assim nascesse, assim como consta no registro de batismo da minha freguesia de Santana. Ora, Luiz Gama lembrava e disse na sua carta que ele foi batizado em Itaparica. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eu pesquiso ele, porque ele teria sido batizado em Itaparica. E tudo que é de Itaparica, você sabe, eu pesquiso. Pois então, ela indicou no testamento que ele foi batizado logo ali, descendo essa ladeira, e é lá na porta dessa igreja que eu vou te contar. No dia 2 de outubro de 1831, nessa igreja do Santíssimo Sacramento em Santana, Maria Rosa de Jesus trouxe a sua escravizada Luzia para batizar uma criança de apenas 3 meses. O nome dele, Luiz. Adivinha quem foi o padrinho? O pai. Só que o padre registrou Antônio Agostinho e só. Ele não colocou Carlos Pinto da Gama.
Muitas pessoas já devem ter encontrado esse batismo. Se você foi uma delas, escreva aqui embaixo. Mas não podiam fazer associação direta ao nosso herói. Faltava o testamento que estava lá guardado, catalogado, mas guardado no Arquivo Público do Estado da Bahia, e foi a chave dessa descoberta. Qual descoberta? Luiz Gama não mentiu, ele apenas contou a verdade do jeito que ele queria, para que as pessoas não descobrissem de fato quem era o seu pai e toda a mágoa que ele tinha vivido. Infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu encontrar maiores informações sobre Luísa Maim. Mas o fato é que Luiz Gama deu algumas informações sobre ela que são bastante relevantes e plausíveis para aquele tempo. Estou passando agora na Rua do Gravatá, que fica justamente entre a ladeira do Bangala e lá a igreja de Santana, onde ele foi batizado. E a gente sabe que essa região aqui era toda uma região importante de comércio, de muitas praças que tinham quitandas e as pessoas vendiam, comercializavam suas coisas. É também nessa região aqui, muito próximo, que estavam os primeiros terreiros de Salvador, que já existiam na época de Luísa Maim, como é o exemplo do famoso terreiro da Barroquinha, como era conhecido. Então, todas as coisas que o Luiz Gama propôs sobre a sua mãe podem ser verdade. O fato dele listá-la como uma africana liberta, uma africana livre, na verdade, é bastante curioso, porque a documentação entrega que, pelo menos até 1837, ela ainda estava sob a condição de escravizada, como propriedade da Maria Rosa de Jesus. Mas o Luiz Gama lembrava, ou disse, no seu entendimento, que ela era uma africana livre. A data do batismo que encontramos, que possivelmente pode ser da Luísa, não justificaria que ela fosse uma africana livre, conforme a lei de 1831. Mas ainda não sabemos por que o Luiz Gama disse isso. E por que eu prefiro acreditar em Luiz Gama? A nova documentação revela que Antônio Agostinho Carlos Pinto da Grama era verdadeiramente um canalha. O cara era viciado em jogos, dilapidou o patrimônio da própria família, da mãe, do pai e da tia, que tinha o criado. E por último, cometeu a grande sacanagem de vender uma criança que era seu filho, seu padrinho e seu protegido ao mesmo tempo. Por que protegido? No testamento, Maria Rosa de Jesus diz que o menino Luiz Gama, esse que ela disse que era livre de toda a escravidão, ele herdaria não só a educação, não só a tutela pelo seu primeiro testamenteiro, no caso o pai, Antônio Agostinho, mas também, na minha opinião, alguns móveis e um terreno aqui na Rua do Bangala. Então vender o menino era uma estratégia também, além do dinheiro da venda, de comercializar uma criança como escravo, que ele nunca foi, também a possibilidade de vender os outros bens e não ter que educá-lo, não ter que pagar a escola para ele, não ter que dar nenhum caminho a ele, muito menos uma herança que talvez ele tivesse direito. Depois, ele deu uma carta de liberdade a Ana, a outra escrava que ele herdou da tia, e também a uma das filhas dela, a Adelaide. E depois tentou hipotecá-la. Isso já em Taparica, tomou um dinheiro emprestado, deu a menina como garantia, queria dar a Ana também. Então, assim, ele costumava dar cartas de liberdade e depois negar a liberdade a essas pessoas. Agora, chega de falar do pai, porque Luiz Gama nos deu uma lição interessante. Talvez, ao ocultar o nome do pai, ele não queria lhe preservar de uma injúria dolorosa, mas talvez legar o seu nome ao esquecimento total. Então, esquece de Antônio Agostinho e foca em Luiz Gonzaga. Eu espero que você tenha entendido que Luiz Gama escreveu uma carta contando a sua própria história. Essa carta se tornou muito popular quando ele morreu e depois a historiografia começou a contestar as informações que ele deu acerca de si mesmo. E agora, 145 anos depois, encontramos documentos que colaboram para aquilo que ele disse, enaltecendo ainda mais a biografia desse, que na minha opinião é um dos fundadores do Brasil, o maior advogado negro de todos os tempos, o homem que tirou 700 pessoas da escravidão e vai tirar muito mais se você prestar atenção e tirar um exemplo dessa história. Bom, eu já pesquisei, gravei e publiquei. Agora você curte, salva e compartilha esse vídeo para um número máximo de pessoas que você puder, para que essa história saia dos livros, dos artigos e chegue nas pessoas comuns, que inspire muita gente, que inspire arte, inspire música e inspire também coragem para lutar e para mudar as coisas como Luiz Gama fez.